Olá, Besouro Hermes aí, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um vídeo de teoria da conspiração. Eu vim falar sobre essa novela que está passando, está reprisando na Globo, é Terra Nostra. E a relação que é pouco falada a respeito do tal bug do milênio, que quem viveu a época deve se lembrar desse suposto, desse receio pelo tal bug do milênio que acabou não ocorrendo. Essa era uma prova que a mídia na época manipulava. Se você é novo, nunca tinha ouvido falar dessa. Já deve ter ouvido falar, mas não sabe detalhes dessa história do tal bug do milênio. É porque assim, na virada de 99 para 2000, para meio que a virada do milênio, os computadores que na época já estavam se tornando populares, né? Lá com o Windows 95 e também o Windows 98, que na época tinha sido lançado, porque assim, falava-se que ia zerar os computadores. E isso poderia causar um colapso enorme. Aí, em setembro de 99, talvez como um ato, uh, foi que uma despedida, só que uma despedida de ouro, vamos dizer assim, estreou no horário nobre da Globo a novela. Cara, já tinha umas chamadas que falavam que o pessoal já tinha uma ideia do que seria, que falava sobre tal imigração italiana no Brasil. Era uma história já bastante conhecida, principalmente para quem era de descendência italiana. Aí, antes da estreia, o povo já não tinha muitas expectativas, porque a antecessora dela é Suave Veneno, foi na época o maior fracasso do horário nobre. Aí aí a Terra Nostra era, era basicamente uma história de amor baseada na Itália. Aí o cenário. Aí meio que era assim. O mundo ia acabar, mas ia acabar com uma linda história de amor italiano, ia acabar com chave de ouro. Mas existia aquela música de abertura, aquela. É, to- Podemos resumir como Tormento do Amor. Acho, acho que esse não fica muito errado, não, mesmo se não for literalmente traduzido. Aí a letra dela falava sobre um amor que não ia separar. Aí muita gente pode. Isso pode ser, na época poderia ser interpretado como a gente vai ficar junto no fim do mundo, de uma maneira resumida. Foi o tipo, se o mundo vai. Aí o pessoal pensou, se o mundo realmente vai acabar com chá de ouro, com amor envolvido e é isso. Foi mas o tal fim do mundo, quando não ocorreu, foi visto por muitos como um puro sensacionalismo midiático. Era uma coisa que na época que a TV aberta estava no auge, isso já era evidente do público, é, porque muita gente reclama que a TV aberta foi historicamente alvo de muitas críticas, mas até na época que ela estava tipo no auge, essas críticas eram bastante pertinentes, que anos 90, não, porque o contexto lá da época, anos 90, é,
Tinha até a tal da banheira do Gugu com mulheres de biquíni. Não posso ser muito explícito por causa das diretrizes do YouTube, que isso era exibido no momento de família, domingo de tarde. Nos anos 90 foi isso. E também tinha o Raul Gil com aquela tal, que eu não posso ser muito explícito, então, molecada, no sábado à tarde e a Globo tentou de maneira bem fracassada colocar no mesmo horário o samba, pagode e companhia. Que o samba nos anos 90 estava meio que bombando. E aí foi um fracasso. Nos 90, principalmente o final, foi bastante tenso. Aí também, acho que ainda nos anos 80, não sei se nos anos 80, falava no que. Eu vou falar nos 80 porque foi a época que a Xuxa tava. A Xuxa bombou em todo o Brasil, com aquele show da Xuxa. Aí também teve aquela tal Hilarie, que todos vocês já devem saber. Aí tinha uma lenda, vou usar essa palavra, que se você tocasse o vinil dela ao contrário, ela Xuxa ia falar um monte de besteira. Não posso ser muito explícito. Aí também, em, oit- antes antes do show da Xuxa, quando a Xuxa ainda estava lá na Rede Manchete, ela apresentava os programas dela com roupas escandalosas, ainda mais para um programa infantil. E por mais que hoje muitos reclamem da Anitta, ela não usa a sua carreira para crianças. Isso, tipo, foi um. É, TV aberta foi alvo de muitas reclamações. É, e eu acho que teve mais, mas não vou falar mais para não prolongar o vídeo. Então, vou encerrar o vídeo aqui.